Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Alema Engenharia. Eu sou o engenheiro Alessandro e no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês como estar dimensionando um muro de arrimo sem contrafortes. Mas antes, não deixem de estar se inscrevendo no canal e deixando seu like no vídeo. Vamos iniciar aqui o cálculo do muro de arrimo sem contrafortes. Então aqui a gente tem um muro, onde aqui apresenta a altura de 1,6 metros e aqui o H. Esse H minúsculo é a espessura do muro de arrimo. E nesse lado aqui a gente tem o solo. Aqui a gente tem os dados para o cálculo do muro de arrimo. Aqui a gente tem o K, que vale 0,35. Para chegar no valor do K, você precisa conhecer o tipo de solo. Como a gente não tem um laudo aqui de sondagem para usar como modelo, eu estou adotando o 0,35. Mas basicamente ele depende do ângulo de atrito do seu solo para se calcular o valor de K. A espessura do nosso muro é 20 centímetros. O gama do solo é 18 kN por metro cúbico. O FCK, que é a resistência do concreto adotado, é 25 MPa. E o aço que a gente vai utilizar é o CA50. Então, inicialmente, a gente precisa definir o esquema estrutural do nosso muro. Que basicamente a base dele é engastada. E aqui a gente vai ter uma carga triangular. Então, vou estar fazendo um desenho que simula isso. Vai ser uma barra aqui na vertical, com apoio engaste aqui embaixo. E aqui a gente vai ter uma carga triangular, onde o esforço máximo é na base. E lá no topo do nosso muro de arrimo o esforço é zero. Aqui em cima na ponta do muro de arrimo a gente não tem esforço do solo. O esforço maior é aqui embaixo. E essa parte da carga a gente vai chamar ela de QB. E a gente vai precisar calcular esse QB. Para a gente chegar nesse QB, a fórmula é a seguinte: QB é igual ao gama do solo, o peso específico do solo, vezes o K, vezes a altura do nosso muro. Então a gente vai chegar que o QB é igual a gama do solo, vezes o K, vezes a altura do nosso muro, que é 1,6. Substituindo, a gente vai ter 18 vezes o 0,35 vezes a altura do muro, que é 1,6. Vamos multiplicar. Deu 10,08, é o valor do nosso QB. O que? A gente está trabalhando com metros, quilonewton por metro cúbico. E esse 0,35 é dimensional, então vai ser kN por metro quadrado. Vai ser a resposta final do nosso QB aqui. Achando o QB, a gente precisa agora estar definindo o FT. Qual que é o FT? O FT é a resultante aqui dessa força, que ela é dada a 1/3 aqui dessa distância aqui, ó. É 1/3 aqui da altura aqui dessa parte, localizada na maior parte do triângulo. Então, para a gente calcular o FT, ele basicamente vai ser o QB, né, que a gente achou, vezes a altura dividido por 2, que é a mesma coisa de a gente fazer a área do triângulo. Então, a gente vai ter aqui que o FT é igual ao QB vezes a altura dividido por 2. É a fórmula da área do triângulo isso. 10,08 vezes a altura, que é 1,6, dividido por 2. A gente vai resultar num FT igual a 8,064. Quilonewton vezes metro, porque esse 1,6 é metro. Então a gente localizou aqui essa carga aqui pontual ali.
Com essa carga a gente vai calcular o momento. Qual que é o momento máximo aqui na base do nosso muro? E como essa carga está aplicada a 1/3 da altura, o momento característico vai ser dado por MK vai ser igual ao FT vezes a altura dividido por 3, que é aqui esse ponto aqui, ó, que a gente está localizando a força desse ponto vezes o braço aqui de alavanca, que é a altura dividido por 3. Fazendo as contas, a gente vai chegar aqui o 8,064 vezes o 1,6 dividido por 3. O nosso momento vai ser igual 8,064 vezes 1,6 dividido por 3. 4,3 kN vezes metro por metro. Essa é a unidade do nosso momento. Então a gente achou o momento. O que a gente precisa calcular agora? Os valores de cálculo, que são baseados em cima dos nossos dados aqui do nosso muro. Então vou estar adicionando aqui valores de cálculo. Cálculo do que? Da armadura. Então a gente precisa saber os valores de cálculo. Então vamos começar aqui pelo valor de cálculo do concreto. A gente tem o valor característico. Então a gente vai fazer o FCD, né, que é igual ao 25 dividido por 1,4, que é o gama F, dividido por 10, para transformar de MPa para kN por centímetro quadrado. Então a gente vai ter 2,5 dividido por 1,4, 1,79 kN por centímetro quadrado, é o valor do nosso FCD. O nosso FYD, que é o valor da resistência do aço aqui minorada. FYD vai ser igual ao 50 dividido por 1,15, que é o coeficiente que majora o aço, que minora a resistência do aço. 50 dividido por 1,15, a gente vai chegar em 43,48 kN por centímetro quadrado. A gente vai precisar também do MD, né, que é o valor de cálculo do momento. MD vai ser igual ao valor característico, 4,3, vezes o gama F, que é o majorador, que é 1,4. A gente vai chegar que o momento é 6,02 kN vezes centímetro, mas metros. A gente precisa converter para centímetros, então a gente multiplica por 100, a gente vai chegar em 602. Então MD vai ser igual a 602 kN vezes centímetros. Esse é o valor de cálculo do nosso momento. Sempre importante a gente estar trabalhando com as mesmas unidades no exercício. Além disso, a gente precisa calcular o valor de D. Qual que é o valor de D? Eu vou estar simulando aqui nosso muro de arrimo visto da parte de cima para baixo, para vocês entenderem como que a gente chega no valor de D. Para cálculo de muro de arrimo, a gente calcula a armadura para cada 1 metro. Ou seja, a gente calcula 1 metro e os demais metros do nosso muro de arrimo a gente repete essa armadura que a gente calculou. Então a armadura é posicionada aqui na face do muro que está em contato com o solo. A gente sabe que o exercício deu a espessura do nosso muro aqui de 20 centímetros. E como eu falei que a nossa base é de 1 metro e 1 metro, para cálculo de armadura, então nosso BW aqui do muro vai ser igual a 100 centímetros, que é igual a 1 metro. A gente precisa saber o valor do D, que é a altura útil aqui do nosso muro. A altura útil ela vai do CG aqui da armadura aqui dessa face até a parte mais comprimida. Como que a gente, o CG da área tracionada até a parte mais comprimida do concreto. Como que a gente calcula o valor de D? O D é igual ao 20 centímetros, que é a nossa espessura, menos o que? O cobrimento. Qual que é o cobrimento que eu vou adotar? 4 centímetros.
menos 0,5, que é a espessura da bitola aqui que eu estou considerando inicialmente, do estribo. Menos vou considerar inicialmente que vai ser uma bitola de 10, então vai ser menos metade dessa bitola de 10, que é 0,5. Fazendo os cálculos, a gente vai chegar aqui, 20 menos 5 vai dar 15 centímetros. Esse é o valor do nosso D. Qual que é o próximo passo? É a gente calcular a linha neutra. E para calcular a linha neutra, a gente precisa fazer a fórmula aqui do cálculo. Então, a primeira equação que a gente pode estar utilizando para calcular a linha neutra é que a resultante do aço é menos a resultante do concreto é igual a zero. Aqui é um menos. Resultante do concreto é igual a zero. Essa é a primeira equação. Só que com ela a gente não consegue resolver, porque a gente não tem essas informações. Então a próxima equação é do momento. O momento é igual a resultante do concreto vezes o Z, que é o braço de alavanca ali. Com essa segunda a gente consegue calcular a altura da linha neutra. Como que a gente faz? A gente sabendo que a resultante do concreto é igual a 0,68 vezes o BW vezes o X vezes o FCD. Essa é a equação da resultante do concreto. E a de Z é D menos 0,4 vezes X, que é a parte do momento lá, que a gente tem a parábola lá da linha neutra, que é uma coisa que é plastificada assim, e é feita a simulação lá de uma parábola retângulo. Aí a gente tem a resultante do aço aqui embaixo, e aqui a gente tem o 0,8 de x, que é a altura aqui aproximada. Aí em cima disso daqui que é feito a parte do Z aqui, que é o braço de alavanca. Sabendo disso, a gente vai então simplificar essa fórmula para cálculo do nosso x, mas você pode usar ela inteira, que é 0,8 vezes BW vezes x vezes FCD vezes o D menos 0,4 de x. Só que como eu já simplifiquei a fórmula aqui, eu vou estar utilizando ela como x ao quadrado menos 2,5 vezes o D vezes o x mais o MD dividido por 0,72 vezes BW vezes FCD. Essa é a fórmula simplificada aqui dessa equação. Com essa fórmula a gente vai chegar no valor da linha neutra. Vou estar virando a folha aqui. Então vou começar aqui substituindo os valores. Então eu tenho x ao quadrado menos 2,5 vezes o D. O D que eu cheguei lá era de 15 centímetros. Vezes o x que a gente não tem ainda. Mais o MD, a gente tem o MD que deu 602. Dividido por 0,272 vezes o BW, que é 100, vezes o FCD, que é 1,79. Vou confirmar aqui. 1,79. Agora a gente vai fazer os cálculos. Como que a gente vai calcular? Então vai ficar x ao quadrado menos... Vou fazer a multiplicação. — 37,5x mais... A gente chegou em 12,36. Pronto, a gente chegou nesse valor. O que a gente faz para chegar no valor de x agora com essa equação aqui? A gente vai fazer Bhaskara aqui agora. Então, com Bhaskara, a gente vai chegar aqui menos b, né, que é 37,5, mais ou menos raiz de delta. Raiz de delta é b ao quadrado.
menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é 12,36. Tudo isso é dividido por 2 vezes A, que é 1. Então a gente vai fazer a parte interna aqui de delta primeiro na calculadora. Tiramos da raiz, chegamos em 36,83. Então a gente vai ter menos com menos vira mais aqui no início, então vai ser 37,5 mais ou menos 36,83 dividido por 2. Qual que você usa? Se você somar, vai dar um valor acima da linha neutra, então é o negativo que você vai utilizar. Mas no via das dúvidas você faz as duas contas aqui, o x mais e o x menos. x1 e x2, né? 37,5 menos 36,83 dividido por 2. A gente chegou que o valor do x nosso é 0,33. Esse é o valor do x. O que é o próximo passo? A gente localizar qual que é o domínio que se encontra a nossa linha neutra, que é a nossa estrutura. Qual que é o domínio que ela se encontra? Então, beta-x é igual a x sobre d. Então, a gente tem que o x vale 0,33 dividido por d, que é 15 centímetros. Então, beta-x é igual a 0,022. Para saber qual domínio se encontra, você precisa saber os intervalos. Deixa eu pegar um intervalo aqui. Como o beta-x é menor que o 0, o limite do domínio 2, esse aqui é o limite do domínio 2. Como o nosso beta-x se enquadra nesse domínio, então ele pertence ao domínio 2, que ele é menor que 0,259. Então